O milionário se aproxima e transforma a vida de mãe simples que não conseguia comprar pão. Laura se sentia no fundo do poço. O céu cinza de São Pedro parecia refletir seu coração pesado. Com 2 filhos pequenos, Bia e Lucas, ela lutava diariamente para colocar comida na mesa. As contas se acumulavam e o dinheiro se esvaía como água pelas mãos. O desespero a consumia, e a única coisa que conseguiu comprar naquela semana foi um pacote de bolacha, dividido em 3. A barriga roncava, mas o maior medo de Laura não era a fome, e sim a humilhação de ter que pedir ajuda. Foi então que, enquanto caminhava para o mercado local, algo estranho aconteceu. Um carro luxuoso, um desses que se vê só em filme, parou em frente a ela. Dos bancos de couro se destacou um homem alto e charmoso. Rafael, o milionário que decidiu explorar a simplicidade da pequena cidade, tocou a campainha, e como se o destino tivesse conspirado, os olhares se cruzaram. Naquele momento, Laura sentiu um frio na espinha, um misto de expectativa e incredulidade. Rafael se aproximou, com um sorriso que iluminou seu rosto e uma aura de segurança que intrigava. Ele começou a dialogar, com um tom calmo, enquanto Laura tentava parecer indiferente, mas seu coração pulsava forte. Era quase como se o universo estivesse sussurrando que aquele encontro mudaria suas vidas. Mas a realidade da vida de Laura era implacável. Ele não sabia que cada palavra seria uma porta aberta para um abismo sem fim de insegurança e perguntas. À medida que conversavam, Laura não pôde evitar se sentir atraída pela compaixão que emanava de Rafael. Ele contou sobre seus sonhos, suas motivações, mas também deixou transparecer segredos enterrados que a curiosidade da mãe a impedia de ignorar. Como alguém tão privilegiado se interessaria por ela? Uma mãe solteira lutando para sobreviver? Claro, havia algo mais na história desse homem. Algo obscuro que agia como uma sombra em seu olhar. Enquanto isso, o empresário local observava cada passo de Rafael com desconfiança. Ele sentia que a chegada daquele milionário era uma ameaça ao seu império no comércio da cidade. Murmúrios e olhares hostis começaram a circular. Quem é ele para se intrometer aqui? Perguntavam. Mentes maldosas urdiam planos para eliminar o invasor e proteger seus próprios interesses. O que Laura não sabia era que esse empresário estava ligado a um lado sombrio do passado de Rafael, um passado que poderia arruinar tudo que Laura esperava construir. Laura se viu em uma encruzilhada, entre aceitar ou não a ajuda que Rafael oferecia. O orgulho a impedia, mas a necessidade gritava para que aceitasse. Com cada dia que passava, a pressão aumentava. Deveria confiar naquele homem que parecia ser a resposta para suas orações ou seguir sua jornada sozinha? Com medo de mais desilusões? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Laura se viu em uma encruzilhada, entre aceitar ou não a ajuda que Rafael oferecia. O orgulho a impedia, mas a necessidade gritava para que aceitasse. Com cada dia que passava, a pressão aumentava. Deveria confiar naquele homem que parecia ser a resposta para suas orações, ou seguir sua jornada sozinha, com medo de mais desilusões. Enquanto a dúvida consumia sua mente, o céu escureceu rapidamente. A cidade estava prestes a receber uma tempestade e o vento começou a soprar forte. Laura olhou para Rafael, que esboçava um sorriso encorajador. Mas, antes que pudesse responder, um grito cortou o ar. Era um som agudo, desesperado, que causou um frio na espinha de todos que estavam ali.
À frente de um pequeno café, uma figura conhecida surgiu. Todos os olhares se voltaram. Era Renan, o empresário local, que observava Rafael com desconfiança. Seus olhos estavam arregalados e o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. Ele tremia enquanto apontava para o carro luxuoso de Rafael. Você não pode estar aqui. É impossível. A multidão se aglomerou. As vozes se misturavam em murmúrios de alarme. Laura sentiu um nó na garganta. O que Renan estava tentando dizer? Olhou para Rafael, mas ele permanecia calmo, sem demonstrar o menor arrependimento ou medo. Renan, o que você está insinuando? Ele questionou com firmeza. A tensão no ar era palpável, e as pessoas começaram a sussurrar cada vez mais alto, especulando sobre a razão daquela cena. Seu passado está aqui. Você não pode escapar dele, Renan gritou, a frustração evidente em seu tom. O eco daquelas palavras fez o estômago de Laura revirar. O que poderia ser tão devastador? Rafael virou-se para Laura. Seu sorriso agora desvanecido, uma sombra de preocupação passando por seu olhar. Eu posso explicar. Mas antes que ele pudesse continuar, um som estrondoso ecoou. Um carro em alta velocidade surgiu da esquina, perdendo o controle. A multidão se dispersou em um pânico absoluto. O coração de Laura disparou. Sentiu a adrenalina correr por suas veias e, em um impulso, agarrou Rafael pelo braço, puxando-o para o lado, para evitar que o carro colidisse com ele. O impacto foi brutal. O carro foi parar em cima do café que Renan tinha construído com tanto esforço. Laura mal conseguia respirar. O caos estava instalado. Gritos, vidros quebrados, uma fumaça espessa começava a se espalhar pelo ar, e o que fora um encontro promissor agora virava um pesadelo. E num momento de silêncio súbito, Laura percebeu Renan, de joelhos olhando fixamente para o caos ao seu redor, e em seus olhos havia mais que terror, havia desespero absoluto. O que você fez? Ele gritou para Rafael, a raiva saltando de cada palavra. Você trouxe isso para nós. Contou a verdade ou mentiu sobre quem você realmente é? Laura sentiu uma onda de confusão, medo e raiva. O que Rafael realmente era? Os olhos dele brilhavam com emoção, e ela podia perceber que havia algo escondido por trás daquela fachada charmosa. Rafael tentou se explicar, mas a multidão estava em pé de guerra, agora contra ele, e Renan parecia pronto para revelar segredos que poderiam mudar a vida de todos ali. Laura tinha que escolher um lado, mas qual seria? O homem que atirava do desespero ou o empresário que conhecia seu passado? As sirenes começaram a soar, e entre os gritos e a fumaça, ela sentiu seu coração se apertar. O que mais ela não sabia sobre Rafael? E, principalmente, o que estava prestes a ser revelado poderia destruir tudo, ou salvar todos. Laura estava paralisada, presa entre a perplexidade de Renan e a calma inquietante de Rafael. O carro destruído, que repousava como um gigante caído entre os destroços do café, transbordava em um caos ensurdecedor. Sirenes ecoavam ao longe, mas dentro de sua mente era um turbilhão. As palavras de Renan ecoavam como um eco gelado. Seu passado está aqui. Você não pode escapar dele. O que Rafael realmente ocultava? A multidão começava a se agitar, e os murmúrios de incompreensão se espalhavam como um fogo rapidamente, prontos a consumir tudo à sua volta. Laura sentiu os olhos de todos em cima dela, e o peso do olhar ansioso de Rafael tornava-se cada vez mais insuportável. Meu Deus, o que você fez? A pergunta saiu de seus lábios quase como um suspiro. Ela queria acreditar nele, mas havia dúvidas que fervilhavam na sua mente, um furacão de incertezas. De repente, entre os gritos e o tumulto, um som metálico e cortante surgiu, rasgando o ar. Era como se o tempo tivesse parado quando um homem, coberto de sujeira e sangue, começou a emergir dos escombros. A multidão recuou,
horrorizada. O rosto do homem estava obscurecido, mas à medida que ele se aproximava, Laura reconheceu aquele olhar. Era alguém que conhecia muito bem. É você! Laura gritou, a voz presa na garganta. O homem era Daniel, um antigo amor que pensara estar muito longe de sua vida. Ele tinha estado desaparecido por anos, e suas memórias eram apenas um eco distante. Mas agora, ele estava aqui, o que significava que alguma coisa horrível havia acontecido. A confusão em seu olhar era clara. Laura, eu não sabia que você estava aqui, ele balbuciou, tentando se recuperar, mas o pânico era visível. Daniel, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? A voz de Laura tremia entre a surpresa e o alívio. A estranheza daquele encontro fez com que ela se esquecesse momentaneamente de Rafael e do colapso à sua volta. Mas então, Daniel olhou para Rafael, com uma expressão que misturava terror e reconhecimento. Você, ele exclamou, um misto de raiva e dor destilado em cada palavra. O que você fez? Isso é culpa sua. A atmosfera se tornava cada vez mais carregada, e os olhares de Laura e Renan se cruzaram. A tensão efervescia no ar. Agora, não se tratava apenas de um desconhecido luxuoso com um passado obscuro. Era uma conexão pessoal, um abismo de segredos que Laura nunca poderia imaginar. Rafael estava prestes a ser desmascarado, e a sombra que pairava sobre ele agora ameaçava engolfar sua própria história. Espere, isso não é o que você pensa. Rafael tentou intervir, mas a multidão estava cada vez mais hostil. Os rostos agora ensaiavam uma caçada. Laura agora se sentia perdida. Seu coração palpitava freneticamente, e a confusão tomava conta. Um enigma se formava diante dela, e o que era um futuro promissor se transformava em um incômodo labirinto de dor. Rafael, por favor, eu preciso saber. A súplica brotou em seu coração, mas a resposta não viria a tempo. Renan, agora em pé, parecia um maestro da discórdia, pronto para orquestrar a revelação que colidiria com todos os sonhos de Laura. O passado de Rafael não é apenas um mistério, é uma ameaça real. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Y naquele momento, cuando a tempestade finalmente comenzó a despejar suas gotas torrenciales, a verdade sobre quién realmente era Rafael estaba prestes a ser revelada. Una verdade que poderia destruir tudo o que Laura acreditava saber. «Você não tem ideia do que ele esconde», Renan gritou, haciendo el pánico disparar entre os presentes. Laura pendió la respiración. O caos a sua volta tornou-se um borrón. As caras da multidão se tornaram indistintas, mas ela podia sentir cada batida de seu coração ressoar em seus ouvidos. O que mais estava prestes a ser exposto? O que Rafael realmente era? O cielo escuro se despedia da luz, enquanto Laura se via à beira de uma tempestade que poderia não apenas mudar seu destino, mas também revelar uma nova realidade, uma que ela nunca sonhou ser possível. Laura estava paralisada, presa entre a perplexidade de Renan e a calma inquietante de Rafael. O carro destruído que repousava como um gigante caído entre os destroços do café transbordava em um caos ensurdecedor. Sirenes ecoavam ao longe, mas dentro de sua mente era um turbilhão. As palavras de Renan ecoavam como um eco gelado. Seu passado está aqui. Você não pode escapar dele. O que Rafael realmente ocultava? A multidão começava a se agitar, e murmúrios de incompreensão se espalhavam como fogo rapidamente, prontos a consumir tudo à sua volta. Laura sentiu os olhos de todos em cima dela, e o peso do olhar ansioso de Rafael tornava-se cada vez mais insuportável. Meu Deus, Rafael, o que você fez? A pergunta saiu de seus lábios quase como um sussurro. Ela queria acreditar nele, mas havia dúvidas que fervilhavam na sua mente, um furacão de incertezas. De repente, entre os gritos e o tumulto, um som metálico e cortante surgiu, rasgando o ar. Era como se o tempo tivesse parado quando um homem, coberto de sujeira e sangue, começou a emergir dos escombros. A multidão recuou, horrorizada. O rosto do homem estava obscurecido, mas à medida que ele se aproximava,
Laura reconheceu aquele olhar. Era alguém que conhecia muito bem. É você, Laura gritou. Voz presa na garganta. Era Daniel, um antigo amor que pensara estar muito longe de sua vida. Ele tinha estado desaparecido por anos, e suas memórias eram apenas um eco distante. Mas agora ele estava aqui, o que significava que alguma coisa horrível havia acontecido. A confusão em seu olhar era clara. Laura, eu não sabia que você estava aqui. Ele balbuciou, tentando se recuperar, mas o pânico era visível. Daniel, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? A voz de Laura tremia entre a surpresa e o alívio. A estranheza daquele encontro fez com que ela se esquecesse momentaneamente de Rafael e do colapso à sua volta. Mas então, Daniel olhou para Rafael com uma expressão que misturava terror e reconhecimento. Você! Ele exclamou, um misto de raiva e dor destilado em cada palavra. O que você fez? Isso é culpa sua! A atmosfera se tornava cada vez mais carregada, e os olhares de Laura e Renan se cruzaram. A tensão efervescia no ar. Agora não se tratava apenas de um desconhecido luxuoso com um passado obscuro. Era uma conexão pessoal, um abismo de segredos que Laura nunca poderia imaginar. Rafael estava prestes a ser desmascarado, e a sombra que pairava sobre ele agora ameaçava engolfar sua própria história. Espere, isso não é o que você pensa! Rafael tentou intervir, mas a multidão estava cada vez mais hostil. Os rostos agora ensaiavam uma caçada. Laura agora se sentia perdida. Seu coração palpitava freneticamente e a confusão tomava conta. Um enigma se formava diante dela, e o que era um futuro promissor se transformava em um incômodo labirinto de dor. Então Daniel, em um acesso de adrenalina e desespero, puxou um objeto do bolso, uma arma brilhante. A multidão se silenciou em choque, a tensão se raspando como uma faca afiada. Eu não sei como você ainda tem coragem de aparecer aqui. Você não vai conseguir escapar do que fez, ele gritou, sua voz trêmula, os olhos fixos em Rafael com uma fúria aterrorizante. Laura ficou paralisada. O mundo ao seu redor desapareceu. O que Rafael tinha a ver com isso? Daniel, não, coloque isso para baixo, ela implorou, a urgência na sua voz cortando a atmosfera pesada. Um frio percorreu sua espinha ao perceber que os segredos que moldavam a vida de cada um deles agora estavam se entrelaçando numa espiral caótica. Rafael, por sua vez, não mostrou medo. Ele ergueu as mãos em sinal de rendição, mas Laura percebeu a tensão ao seu rosto. Daniel, podemos conversar sobre isso? Não precisa ser assim. Ele tentou, mas cada palavra parecia um suave eco em meio ao clamor. A multidão observava, alguns sussurrando, outros congelados em terror. O que mais estava escondido sob a superfície? O que Rafael havia feito e como isso conectava Daniel e Renan? O que mais Laura não sabia? Essa nova reviravolta agigantava a confusão. E a tempestade também parecia novamente pronta para desabar, enquanto seu coração se debatava entre o amor, a traição e o medo. Seria apenas uma questão de tempo até tudo explodir. O futuro que ela pensou ter ao lado de Rafael começava a desvanecer. E a única certeza que lhe restava era que as escolhas feitas naquele instante mudariam suas vidas para sempre. A pergunta gritando em sua mente, até onde todo esse caos poderá levá-la? Laura estava paralisada, presa entre a perplexidade de Renan e a calma inquietante de Rafael. O carro destruído que repousava como um gigante caído entre os destroços do café transbordava em um caos ensurdecedor. Sirenes ecoavam ao longe, mas dentro de sua mente era um turbilhão. As palavras de Renan ecoavam como um eco gelado. Seu passado está aqui. Você não pode escapar dele. O que Rafael realmente ocultava? A multidão começava a se agitar e murmúrios de incompreensão se espalhavam como fogo rapidamente, prontos a consumir tudo à sua volta.
Laura sentiu os olhos de todos em cima dela, e o peso do olhar ansioso de Rafael tornava-se cada vez mais insuportável. Meu Deus, Rafael, o que você fez? A pergunta saiu de seus lábios quase como um sussurro. Ela queria acreditar nele, mas havia dúvidas que fervilhavam na sua mente, um furacão de incertezas. De repente, entre os gritos e o tumulto, um som metálico e cortante surgiu, rasgando o ar. Era como se o tempo tivesse parado, quando um homem coberto de sujeira e sangue começou a emergir dos escombros. A multidão recuou horrorizada. O rosto do homem estava obscurecido, mas à medida que ele se aproximava, Laura reconheceu aquele olhar. Era alguém que conhecia muito bem. É você, Laura gritou, a voz presa na garganta. Era Daniel, um antigo amor que pensara estar muito longe de sua vida. Ele tinha estado desaparecido por anos, e suas memórias eram apenas um eco distante. Mas agora ele estava aqui, o que significava que alguma coisa horrível havia acontecido. A confusão em seu olhar era clara. Laura, eu não sabia que você estava aqui, ele balbuciou, tentando se recuperar, mas o pânico era visível. Daniel, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? A voz de Laura tremia entre a surpresa e o alívio. A estranheza daquele encontro fez com que ela se esquecesse momentaneamente de Rafael e do colapso à sua volta. Mas então, Daniel olhou para Rafael, com uma expressão que misturava terror e reconhecimento. Você, ele exclamou, um misto de raiva e dor destilado em cada palavra. O que você fez? Isso é culpa sua. A atmosfera se tornava cada vez mais carregada, e os olhares de Laura e Renan se cruzaram. A tensão fervia no ar. Agora não se tratava apenas de um desconhecido luxuoso com um passado obscuro. Era uma conexão pessoal, um abismo de segredos que Laura nunca poderia imaginar. Rafael estava prestes a ser desmascarado. E a sombra que pairava sobre ele agora ameaçava engolfar sua própria história. Espere, isso não é o que você pensa. Rafael tentou intervir, mas a multidão estava cada vez mais hostil. Os rostos agora ensaiavam uma caçada. Laura agora se sentia perdida. Seu coração palpitava freneticamente, e a confusão tomava conta. Um enigma se formava diante dela, e o que era um futuro promissor se transformava em um incômodo labirinto de dor. Então Daniel, em um acesso de adrenalina e desespero, puxou um objeto do bolso, uma arma brilhante. A multidão se silenciou em choque, a tensão se raspando como uma faca afiada. Eu não sei como você ainda tem coragem de aparecer aqui. Você não vai conseguir escapar do que fez. Ele gritou, sua voz trêmula, os olhos fixos em Rafael com uma fúria aterrorizante. Laura ficou paralisada. O mundo ao seu redor desapareceu. E que Rafael tinha a ver com isso? Daniel, não, coloque isso para baixo, ela implorou, a urgência na sua voz cortando a atmosfera pesada. Um frio percorreu sua espinha ao perceber que os segredos que moldavam a vida de cada um deles agora estavam se entrelaçando numa espiral caótica. Rafael, por sua vez, não mostrou medo. Ele ergueu as mãos em sinal de rendição, mas Laura percebeu a tensão em seu rosto. Daniel, podemos conversar sobre isso. Não precisa ser assim. Ele tentou, mas cada palavra parecia um suave eco em meio ao clamor. A multidão observava, alguns sussurrando, outros congelados em terror. O que mais estava escondido sob a superfície? O que Rafael havia feito e como isso conectava Daniel e Renan? O que mais Laura não sabia? Essa nova reviravolta agigantava a confusão, e a tempestade também parecia novamente pronta para desabar, enquanto seu coração se debatava entre o amor, a traição e o medo. Nesse exato momento, um estrondo atingiu o ar. Um carro, não muito longe, apareceu em alta velocidade, os pneus urrando ao redor, totalmente descontrolado. O veículo fez um giro alarmante e o horror tomou conta de Laura, quando a direção apontou diretamente para Daniel e Rafael. Caiam, alguém gritou, mas era tarde. O impacto foi explosivo, fazendo o chão tremer. Laura se jogou para o lado,
e tudo ao seu redor se transformou num borrão de metal, cacos de vidro e gritos. Ao abrir os olhos, o silêncio sepulcral envolveu a cena, e a imagem que se desenrolou diante dela foi devastadora. Rafael não estava mais em pé. Ele estava caído, a expressão de dor e choque congelada em seu rosto. Daniel estava de joelhos, em estado de choque, e o carro que causou toda a calamidade agora estava em chamas. Mas já além da fumaça, algo ainda mais atordoante se revelava. No meio do caos, Laura avistou uma foto rasgada no chão. A imagem de Rafael com um sorriso, e ao seu lado, Daniel. O coração dela parou. O que isso significava? Qual era a verdadeira conexão entre os dois? A imagem incendiava novos medos. Todo o passado de Rafael e compartilhar suas vidas se tornaria o maior trauma. A fumaça começava a se espalhar, tornando tudo ainda mais confuso, enquanto Laura tentava juntar as peças, percebendo que o que ameaçava sua vida não era apenas o que Rafael escondeu, mas o que ambos sabiam que poderia mudar tudo. Rafael, ela gritou, mas a resposta estava perdida na confusão. E a única certeza que lhe restava era uma pergunta atormentadora. Quem realmente era Rafael? E o que mais estava prestes a ser revelado? Laura estava paralisada, presa entre a perplexidade de Renan e a calma inquietante de Rafael. O carro destruído, que repousava como um gigante caído entre os destroços do café, transbordava em um caos ensurdecedor. Sirenes ecoavam ao longe, mas dentro de sua mente era um turbilhão. As palavras de Renan ecoavam como um eco gelado. Seu passado está aqui. Você não pode escapar dele. O que Rafael realmente ocultava? A multidão começava a se agitar e murmúrios de incompreensão se espalhavam rapidamente, prontos a consumir tudo à sua volta. Laura sentiu os olhos de todos em cima dela, e o peso do olhar ansioso de Rafael tornava-se cada vez mais insuportável. Meu Deus! Rafael, o que você fez? A pergunta saiu de seus lábios quase como um sussurro. Ela queria acreditar nele, mas havia dúvidas que fervilhavam na sua mente, um furacão de incertezas. De repente, entre os gritos e o tumulto, um som metálico e cortante surgiu, rasgando o ar. Era como se o tempo tivesse parado quando um homem, coberto de sujeira e sangue, começou a emergir dos escombros. A multidão recuou, horrorizada. O rosto do homem estava obscurecido, mas à medida que ele se aproximava, Laura reconheceu aquele olhar. Era alguém que conhecia muito bem. É você? Laura gritou, a voz presa na garganta. Era Daniel, um antigo amor que pensara estar muito longe de sua vida. Ele tinha estado desaparecido por anos, e suas memórias eram apenas um eco distante. Mas agora ele estava aqui, o que significava que alguma coisa horrível havia acontecido. A confusão em seu olhar era clara. Laura, eu não sabia que você estava aqui, ele balbuciou, tentando se recuperar, mas o pânico era visível. Daniel, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? A voz de Laura tremia entre a surpresa e o alívio. A estranheza daquele encontro fez com que ela se esquecesse momentaneamente de Rafael e do colapso à sua volta. Mas então, Daniel olhou para Rafael com uma expressão que misturava terror e reconhecimento. Você, ele exclamou, um misto de raiva e dor destilado em cada palavra. O que você fez? Isso é culpa sua. A atmosfera se tornava cada vez mais carregada e os olhares de Laura e Renan se cruzaram. A tensão efervescia no ar. Agora não se tratava apenas de um desconhecido luxuoso com um passado obscuro. Era uma conexão pessoal, um abismo de segredos que Laura nunca poderia imaginar. Rafael estava prestes a ser desmascarado, e a sombra que pairava sobre ele agora ameaçava engolfar sua própria história. Espere, isso não é o que você pensa. Rafael tentou intervir, mas a multidão estava cada vez mais hostil. Os rostos agora ensaiavam uma caçada. Laura agora se sentia perdida. Seu coração palpitava freneticamente, e a confusão tomava conta.
Um enigma se formava diante dela, e o que era um futuro promissor se transformava em um incômodo labirinto de dor. Então, Daniel, em um acesso de adrenalina e desespero, puxou um objeto do bolso, uma arma brilhante. A multidão se silenciou em choque, a tensão se raspando como uma faca afiada. Eu não sei como você ainda tem coragem de aparecer aqui. Você não vai conseguir escapar do que fez. Ele gritou, sua voz trêmula, os olhos fixos em Rafael, com uma fúria aterrorizante. Laura ficou paralisada. O mundo ao seu redor desapareceu. O que Rafael tinha a ver com isso? Daniel, não, coloque isso para baixo. Ela implorou. A urgência na sua voz cortando a atmosfera pesada. Um frio percorreu sua espinha ao perceber que os segredos que moldavam a vida de cada um deles agora estavam se entrelaçando numa espiral caótica. Rafael, por sua vez, não mostrou medo. Ele ergueu as mãos em sinal de rendição. Mas Laura percebeu a tensão em seu rosto. Daniel, podemos conversar sobre isso? Não precisa ser assim, ele tentou. Mas cada palavra parecia um suave eco em meio ao clamor. A multidão observava, alguns sussurrando, outros congelados em terror. O que mais estava escondido sob a superfície? O que Rafael havia feito e como isso conectava Daniel e Renan? O que mais Laura não sabia? Essa nova reviravolta agigantava a confusão. E a tempestade também parecia novamente pronta para desabar, enquanto seu coração se debatia entre o amor, a traição e o medo. Nesse exato momento, um estrondo atingiu o ar. Um carro, não muito longe, apareceu em alta velocidade. Os pneus urrando ao redor, totalmente descontrolado. O veículo fez um giro alarmante e o horror tomou conta de Laura quando a direção apontou diretamente para Daniel e Rafael. Caiam! Alguém gritou, mas era tarde. O impacto foi explosivo, fazendo o chão tremer e tudo ao seu redor se transformou num borrão de metal, cacos de vidro e gritos. Ao abrir os olhos, um silêncio sepulcral envolveu a cena foi devastadora. Rafael não estava mais em pé. Ele estava caído, a expressão de dor e choque congelada em seu rosto. Daniel estava de joelhos, em estado de choque, e o carro que causou toda a calamidade agora estava em chamas. Mas além da fumaça, algo ainda mais atordoante se revelava. No meio do caos, Laura avistou uma foto rasgada no chão. A imagem de Rafael com um sorriso, e ao seu lado Daniel. O coração dela parou. O que isso significava? Qual era a verdadeira conexão entre os dois? A imagem incendiava novos medos. Todo o passado de Rafael e compartilhar suas vidas se tornaria o maior trauma. A fumaça começava a se espalhar, tornando tudo ainda mais confuso, enquanto Laura tentava juntar as peças, percebendo que o que ameaçava sua vida não era apenas o que Rafael escondeu, mas o que ambos sabiam que poderia mudar tudo. Rafael. Ela gritou, mas a resposta perdida na confusão. E a única certeza que lhe restava era uma pergunta atormentadora. Quem realmente era Rafael? E o que mais estava prestes a ser revelado? Laura estava paralisada, presa entre a perplexidade de Renan e a calma inquietante de Rafael. O carro destruído que repousava como um gigante caído entre os destroços do café transbordava em caos ensurdecedor. Sirenes ecoavam ao longe, mas dentro de sua mente era um turbilhão. As palavras de Renan ecoavam como um eco gelado. Seu passado está aqui, você não pode escapar dele. O que Rafael realmente ocultava? A multidão começava a se agitar, e murmúrios de incompreensão se espalhavam rapidamente, prontos a consumir tudo à sua volta. Laura sentiu os olhos de todos em cima dela, e o peso do olhar nervoso de Rafael se tornava cada vez mais insuportável. Meu Deus, Rafael, o que você fez? A pergunta saiu de seus lábios quase como um sussurro. Ela queria acreditar nele, mas havia dúvidas que fervilhavam na sua mente, um furacão de incertezas. De repente, entre os gritos e o tumulto, um som metálico cortante rasgou o ar. Era como se o tempo tivesse parado quando um homem coberto de sujeira e sangue começou a emergir dos escombros.
A multidão recuou horrorizada. O rosto do homem estava obscurecido, mas à medida que se aproximava, Laura reconheceu aquele olhar. Era Daniel, um antigo amor que pensara estar muito longe de sua vida. Ele tinha estado desaparecido por anos, e suas memórias eram apenas um eco distante. Mas agora ele estava aqui, o que significava que algo horrível havia acontecido. "É você!" Laura gritou, a voz presa na garganta. "Daniel, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo?" A voz de Laura trêmia entre a surpresa e o alívio. Mas então, Daniel olhou para Rafael, com uma expressão que misturava terror e reconhecimento. "Você!" ele exclamou, um misto de raiva e dor permeando suas palavras. "O que você fez? Isso é culpa sua." As palavras de Daniel penduravam no ar como um peso insuportável. O coração de Laura disparou. Era uma conexão inesperada, um abismo de segredos. A atmosfera estava carregada e todos os olhares agora estavam fixos em Rafael, aguardando uma resposta. "Espere, isso não é o que você pensa." Rafael tentou intervir, mas a multidão estava cada vez mais hostil, os rostos misturando medo e raiva. Então, em um acesso de adrenalina e desespero, Daniel puxou um objeto do bolso, uma arma brilhante. A multidão se silenciou em choque. A tensão era palpável. "Eu não sei como você ainda tem coragem de aparecer aqui? Você não vai conseguir escapar do que fez?" ele gritou, seus olhos fixos em Rafael, transbordando de dor e fúria. Laura estava em estado de choque. O que Rafael tinha a ver com isso? "Daniel, não. Coloque isso para baixo." Ela implorou, a urgência tomando conta de sua voz. Mas antes que pudesse se aproximar, um estalo ensurdecedor interrompeu tudo. Foi como um relâmpago atravessando o céu carregado. Todos estavam paralisados, incrédulos. Era então que uma figura familiar surgiu entre a fumaça e os destroços. Não era um estranho, mas sim uma mulher, a mãe de Rafael. Laura estremeceu ao ver Gisele com um olhar desolado, e o que ela disse em seguida fez o mundo dela desabar de vez. "Rafael, você não pode acabar assim. A verdade precisa vir à tona agora." O impacto das palavras dela foi como um tapa na cara. A multidão agitou-se. Murmúrios explodiam ao redor enquanto a verdade emergia lentamente. Gisele continuou agora com uma voz carregada de emoção. "Sua verdadeira identidade não é o que você pensa que é. Você é o filho desaparecido da família mais rica da cidade. E Daniel, ele é seu irmão." As palavras cortaram como um golpe. Laura ficou sem fôlego. Perdida em meio ao caos, Rafael, a primeira pessoa que parecia ter sido a luz em sua vida, agora era parte de um enigma profundo e aterrador. E Daniel, o homem que ela conhecia, era seu irmão? O choque varreu a multidão, rostos se contorcendo de incredulidade. A tempestade começava a se intensificar, chuvisco se transformando em uma chuva torrencial, mas a verdadeira tempestade estava dentro de Laura. O que mais ela não sabia? O que significava tudo isso? O caos tomou seu coração quando, em meio à confusão, Rafael se virou, lágrimas escorrendo. "Laura, eu precisava te contar, mas agora é tarde demais." O mundo girava enquanto a verdade se espalhava como fogo entre as sombras. E a única certeza de Laura era que as escolhas feitas naquele instante mudariam suas vidas para sempre. Ela estava prestes a descobrir que tudo o que pensou saber estava prestes a se desmoronar. Quem era realmente Rafael? E como o passado deles se entrelaçava de uma maneira tão devastadora? Laura estava paralisada, presa entre a perplexidade de Renan e a calma inquietante de Rafael. O carro destruído que repousava como um gigante caído entre os destroços do café transbordava em caos ensurdecedor. Sirenes ecoavam ao longe, mas dentro de sua mente era um turbilhão. As palavras de Renan ecoavam como um eco gelado. "Seu passado está aqui. Você não pode escapar dele." O que Rafael realmente ocultava? A multidão começava a se agitar, e murmúrios de incompreensão se espalhavam rapidamente.
prontos a consumir tudo à sua volta. Laura sentiu os olhos de todos em cima dela, e o peso do olhar nervoso de Rafael se tornava cada vez mais insuportável. Meu Deus, Rafael, o que você fez? A pergunta saiu de seus lábios quase como um sussurro. Ela queria acreditar nele, mas havia dúvidas que fervilhavam na sua mente, um furacão de incertezas. De repente, entre os gritos e o tumulto, um som metálico cortante rasgou o ar. Era como se o tempo tivesse parado, quando um homem, coberto de sujeira e sangue, começou a emergir dos escombros. A multidão recuou, horrorizada. O rosto do homem estava obscurecido, mas à medida que se aproximava, Laura reconheceu aquele olhar. Era Daniel, um antigo amor que pensara estar muito longe de sua vida. Ele tinha estado desaparecido por anos, e suas memórias eram apenas um eco distante. Mas agora ele estava aqui, o que significava que algo horrível havia acontecido. É você! Laura gritou, a voz presa na garganta. Daniel, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? A voz de Laura trêmia entre a surpresa e o alívio. Mas então, Daniel olhou para Rafael, com uma expressão que misturava terror e reconhecimento. Você! Ele exclamou, um misto de raiva e dor permeando suas palavras. O que você fez? Isso é culpa sua. As palavras de Daniel penduravam no ar como um peso insuportável. O coração de Laura disparou. Era uma conexão inesperada, um abismo de segredos. A atmosfera estava carregada, e todos os olhares agora estavam fixos em Rafael, aguardando uma resposta. Espere, isso não é o que você pensa. Rafael tentou intervir, mas a multidão estava cada vez mais hostil, os rostos misturando medo e raiva. Então, em um acesso de adrenalina e desespero, Daniel puxou um objeto do bolso, uma arma brilhante. A multidão se silenciou em choque. A tensão era palpável. Eu não sei como você ainda tem coragem de aparecer aqui. Você não vai conseguir escapar do que fez, ele gritou, seus olhos fixos em Rafael, transbordando de dor e fúria. Laura estava em estado de choque. O que Rafael tinha a ver com isso? Daniel, não, coloque isso para baixo, ela implorou, a urgência tomando conta de sua voz. Mas antes que pudesse se aproximar, um estalo ensurdecedor interrompeu tudo. Foi como um relâmpago atravessando o céu carregado. Todos estavam paralisados, incrédulos. Era então que uma figura familiar surgiu entre a fumaça e os destroços. Não era um estranho, mas sim uma mulher, a mãe de Rafael. Laura estremeceu ao ver Gisele com um olhar desolado. E o que ela disse em seguida fez o mundo dela desabar de vez. Rafael, você não pode acabar assim. A verdade precisa vir à tona agora. O impacto das palavras dela foi como um tapa na cara. A multidão agitou-se. Murmúrios explodiam à sua volta, enquanto a verdade emergia lentamente. Gisele continuou, agora com uma voz carregada de emoção. Sua verdadeira identidade não é o que você pensa que é. Você é o filho desaparecido da família mais rica da cidade. E Daniel, ele é seu irmão. As palavras cortaram como um golpe. Laura ficou sem fôlego, perdida em meio ao caos. Rafael, a primeira pessoa que parecia ter sido a luz em sua vida, agora era parte de um enigma profundo e aterrador. E Daniel, o homem que ela conhecia, era seu irmão? O choque varreu. A multidão, rosto se contorcendo de incredulidade. A tempestade começava a se intensificar. Chuviscos se transformando em uma chuva torrencial. Mas a verdadeira tempestade estava dentro de Laura. O que mais ela não sabia? O que significava tudo isso? O caos tomou seu coração quando, em meio à confusão, Rafael se virou, lágrimas escorrendo. Laura, eu precisava te contar. Mas agora é tarde demais. O mundo girava enquanto a verdade se espalhava como fogo entre as sombras. E a única certeza de Laura era uma pergunta atormentadora. Quem realmente era Rafael? E o que mais estava prestes a ser revelado? Laura estava paralisada, presa entre a perplexidade de Renan e a calma inquietante de Rafael.
o carro destruído que repousava como um gigante caído entre os destroços do café. Transbordava em caos ensurdecedor. Sirenes ecoavam ao longe, mas dentro de sua mente era um turbilhão. As palavras de Renan ecoavam como um eco gelado. Seu passado está aqui. Você não pode escapar dele. O que Rafael realmente ocultava? A multidão começava a se agitar, e murmúrios de incompreensão se espalhavam rapidamente, prontos a consumir tudo à sua volta. Laura sentiu os olhos de todos em cima dela. E o peso do olhar nervoso de Rafael se tornava cada vez mais insuportável. Meu Deus, Rafael, o que você fez? A pergunta saiu de seus lábios quase como um sussurro. Ela queria acreditar nele, mas havia dúvidas que fervilhavam na sua mente, um furacão de incertezas. De repente, entre os gritos e o tumulto, um som metálico cortante rasgou o ar. Era como se o tempo tivesse parado quando um homem, coberto de sujeira e sangue, começou a emergir dos escombros. A multidão recuou horrorizada. O rosto do homem estava obscurecido, mas à medida que se aproximava, Laura reconheceu aquele olhar. Era Daniel, um antigo amor que pensara estar muito longe de sua vida. Ele tinha estado desaparecido por anos e suas memórias eram apenas um eco distante. Mas agora ele estava aqui, o que significava que algo horrível havia acontecido. É você, Laura gritou, a voz presa na garganta. Daniel, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? A voz de Laura trêmia entre a surpresa e o alívio. Mas então, Daniel olhou para Rafael, com uma expressão que misturava terror e reconhecimento. Você, ele exclamou, um misto de raiva e dor permeando suas palavras. O que você fez? Isso é culpa sua. As palavras de Daniel penduravam no ar como um peso insuportável. O coração de Laura disparou. Era uma conexão inesperada, um abismo de segredos. A atmosfera estava carregada e todos os olhares agora estavam fixos em Rafael, aguardando uma resposta. Espere, isso não é o que você pensa. Rafael tentou intervir, mas a multidão estava cada vez mais hostil, os rostos misturando medo e raiva. Então, em um acesso de adrenalina e desespero, Daniel puxou um objeto do bolso. Uma arma brilhante. A multidão se silenciou em choque. A tensão era palpável. Eu não sei como você ainda tem coragem de aparecer aqui. Você não vai conseguir escapar do que fez. Ele gritou, seus olhos fixos em Rafael, transbordando de dor e fúria. Laura estava em estado de choque. O que Rafael tinha a ver com isso? Daniel, não, coloque isso para baixo, ela implorou, a urgência tomando conta de sua voz. Mas antes que pudesse se aproximar, um estalo ensurdecedor interrompeu tudo. Foi como um relâmpago atravessando o céu carregado. Todos estavam paralisados, incrédulos. Era então que uma figura familiar surgiu entre a fumaça e os destroços. Não era um estranho, mas sim uma mulher, a mãe de Rafael. Laura estremeceu ao ver Gisele com um olhar desolado. E o que ela disse em seguida fez o mundo dela desabar de vez. Rafael, você não pode acabar assim. A verdade precisa vir à tona agora. O impacto das palavras dela foi como um tapa na cara. A multidão agitou-se. Murmúrios explodiam à sua volta, enquanto a verdade emergia lentamente. Gisele continuou, agora com uma voz carregada de emoção. Sua verdadeira identidade não é o que você pensa que é. Você é o filho desaparecido da família mais rica da cidade. E Daniel, ele é seu irmão. As palavras cortaram como um golpe. Laura ficou sem fôlego, perdida em meio ao caos. Rafael, a primeira pessoa que parecia ter sido a luz em sua vida, agora era parte de um enigma profundo e aterrador. E Daniel, o homem que ela conhecia, era seu irmão? O choque varreu a multidão, rostos se contorcendo de incredulidade. A tempestade começava a se intensificar, chuvisco se transformando em uma chuva torrencial. Mas a verdadeira tempestade estava dentro de Laura. O que mais ela não sabia? O que significava tudo isso?
O caos tomou seu coração quando, em meio à confusão, Rafael se virou, lágrimas escorrendo. Laura, eu precisava te contar, mas agora é tarde demais. Nesse momento, do fundo da multidão, uma figura saltou. Era uma mulher jovem, com um olhar determinado. Eu sabia que tudo isso ia acontecer, ela gritou, tomando a atenção de todos. Eu sabia que o passado dele o alcançaria. Laura franziu a testa, seu coração acelerando novamente. A mulher avançou até Rafael, segurando algo na mão. Era uma caixa pequena, antiga e empoeirada. Você não deve abrir isso, não agora, Gisele gritou. Mas a mulher ignorou e, com um movimento brusco, arremessou a caixa para Rafael. Laura mal conseguia respirar ao ver o gesto. O estrondo da caixa se abrindo ecoou como um trovão. Dentro, uma série de fotos caíram ao chão. Imagens dele com um grupo de jovens em um lugar que Laura nunca viu. Mas uma imagem em particular fez o sangue dela gelar. Um retrato de uma jovem, com um sorriso alegre, segurando uma boneca. Ela era a cara de Laura. Não, isso não é possível, Laura murmurou, sentindo seu mundo girar. O que isso significava? A verdade estava se desdobrando em um universo totalmente novo, e Laura precisava decidir. Como ela se encaixava nesta confusão? E mais importante, qual era realmente o papel de Rafael na vida dela? E o que mais aquele passado, que agora parecia a coisa mais complicada do mundo, ainda escondia? A única certeza era que tudo estava prestes a mudar para sempre. A atmosfera estava insuportável. Laura observava Rafael, que segurava a caixa vazia nas mãos tremendo. As palavras de sua mãe ainda ecoavam. Você é o filho desaparecido da família mais rica da cidade. E Daniel, ele é seu irmão. A multidão, estupefata, aguardava por uma reação. O silêncio era opressivo, como se o ar estivesse preso em suas gargantas. Rafael se virou para Laura, os olhos banhados em lágrimas. Laura, eu só queria te proteger. Meu passado é complicado. Ele tentava se explicar, mas a angústia em sua voz deixava claro que ele estava lutando contra seus próprios demônios. Eu não sou aquele que você pensa que sou. Você precisa acreditar em mim. Como posso acreditar em você? Laura quase gritou, sem saber se suas palavras eram uma pergunta ou uma afirmação. Era como se ela estivesse dando um passo para trás em sua própria vida. Daniel, ainda em choque, não saía do lugar. Todos os olhos estavam em cima deles agora, e a tensão era palpável. Daniel, ainda agachado, respirou fundo. Você é meu irmão? É por sua causa que tudo isso aconteceu? As palavras dele eram um misto de dor e confusão. O peso emocional daquela revelação estava aumentando. Sim, Rafael admitiu, a voz quebrando. Mas eu não tive escolha. A minha família tentaram me controlar, me usar. O desejo por acreditar em Rafael começava a flutuar dentro de Laura, mas a desconfiança fazia com que seu coração se retorcesse. Uma sirene cortou o silêncio, empurrando o tempo para frente. E uma ideia irrompeu na mente de Laura. Era hora de decidir. Precisamos sair daqui, mostrar a verdade ao mundo. Não podemos deixar o passado nos destruir. Disse isso com a voz firme, sentindo o impulso de esperança brotar. Mas e se o passado nos pegar de novo? Daniel perguntou, seu olhar perdido e assustado. O que estava em jogo agora era mais do que apenas segredos, era a vida deles. Precisamos enfrentar, insistiu Laura. A multidão começou a murmurar, mas o clima tenso começou a se dissipar lentamente. Rafael parecia ter recebido um novo ânimo ao ouvir as palavras de Laura. Eu vou me responsabilizar pelos meus erros. Não importa o que aconteça, eu vou proteger vocês. E assim, juntos, os três se uniram, não só como irmãos, mas como uma nova família. O pânico daquela cena atual começou a se transformar em uma nova determinação. As sirenes se aproximavam, e a esperança estava renascendo entre eles, como um broto lutando para crescer através da terra dura. Só precisamos de coragem e união, disse Laura, segurando a mão de Rafael.
E juntos vamos reescrever nossas histórias. Mas mesmo com essa promessa de mudança, uma pergunta pairava no ar. Até onde isso poderia levá-los? O futuro ainda era incerto, e os segredos estavam longe de serem resolvidos. Com um último olhar entre eles, começaram a caminhar juntos, em direção ao desconhecido. Antes de partir, uma voz surgiu na multidão. Laura, afinal, quem é você agora? Pergunta pairou no ar e Laura olhou para Rafael e Daniel. O que quer que acontecesse em seguida, havia uma nova jornada começando. E se você está tão preso nessa história quanto eu, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam esses desfechos incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa trama. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!